Papa Francisco disse em um documentário que a união homossexual deve ser aceita pela Igreja. O Papa Francisco declarou apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo. O Papa Francisco disse que é preciso criar uma lei de união civil para proteger legalmente casais do mesmo sexo. Foi a primeira vez que um chefe da Igreja Católica defendeu abertamente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O que temos que fazer é uma lei de convivência civil. Têm direito a estar cobertos legalmente. Defendi isso. Muitas heresias foram ditas por ele. Disse que Adão e Eva não existiram. Temos que recordar que nós seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of... Anche dire una cosa che sembra un'eresia. Tante volte ho sentito gente che mi dicono: ma lei sa, mi è successo questo e mi sono arrabbiato con Dio. Ma tu hai avuto il coraggio di arrabbiarti con Dio? Sì, mi sono arrabbiato. Ma questa è una forma di preghiera. Perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi col papà e poi rincontrarlo. Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. El Big Bang, que hoje se pone all'origine del mondo, não contradice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Disse até loucuras como os marcianos também podem se batizar, entre outras. O Papa Francisco também é a favor da globalização da nova ordem mundial e já está fazendo alianças, trabalhando arduamente no ecumenismo que é condenado pela Bíblia. Até a imagem de Buda ele recebe com todo o prazer. Está fazendo aliança com líderes mundiais e, pasmem, até com pastores evangélicos. A quarta revolução aterrorizada por Klaus Schwab e a família das finanças internacionais não encontra em Bergoglio um espectador neutro, o que já seria um rebanho de coisas. Mas, na verdade, um cooperador zeloso que abusa de sua própria autoridade moral para apoiar à diestra, fora da Igreja, o projeto de dissolução da sociedade tradicional. Ao mesmo tempo em que amplia a Igreja, ele prossegue com o projeto de demolição da mesma para substituí-la por uma organização filantrópica de inspiração maçônica. E é escandaloso. Isto se aplica tanto ao mundo civil quanto ao eclesiástico. Confirmando o Pactum Cedere, a conspiração criminosa entre o Estado Profundo e a Igreja Profunda. Parece-me que nesta conspiração o papel do jesuíta foi decisivo. Não é por acaso que pela primeira vez na história um religioso da Companhia de Jesus está sentado no trono de Pedro. The cross. Essas atitudes estão levando a muitos católicos conservadores a pedir o afastamento do Papa do seu ministério. Eu sou o doutor Padre Paulo Renato Dornelles. Reconheço Francisco como aquele que configura o falso profeta. Ô Killian, esse grupo tá chateado com posições, digamos, mais progressistas do Papa Francisco, é isso?
Exatamente, Megali. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta divulgada por um site católico ultraconservador acusando o Papa Francisco de heresia, como você bem disse, uma acusação bem grave para um clérigo. O motivo da heresia é que o Papa teria suavizado em posições que vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos. Muitos querem ficar somente num Papa imoral, né? Dos papas maus. A Igreja já teve também tantos papas maus e morais. Não se trata só de um mau papa moralmente culpável, de encobrimento, de pedofilia, de amizade com homossexuais, Não, trata-se de um papa herético. Trata-se de um papa cismático, que está destruindo a igreja. Destruindo a igreja católica. É disso que se trata. O próprio Francisco vai nolo apresentar o anticristo ao mundo. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isso. Agora preste bem atenção nisto. Esse é o auditório Paulo VI. Ele tem o formato da cabeça de uma serpente. Por dentro é ainda mais aterrador. Veja os olhos da serpente e as presas. Ainda tem esse monumento que mais parece uma pessoa queimando no inferno. Amados, isso é a adoração à serpente que muito é falada na Bíblia, o próprio Satanás. Veja bem essa igreja católica. Agora me diga, tem algum fundamento colocar o olho de Horus nela? Será que esse símbolo Illuminati da pirâmide com o olho no meio, o olho que tudo vê, faz parte dos ensinamentos de Jesus? É o que o próprio Cristo já dizia, não há nada oculto que não seja revelado. Morre Papa Francisco aos 88 anos. Com profundo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Estaríamos diante do início da profecia do 8º rei descrita em Apocalipse pelo profeta João. É curioso observar a numerologia, pois o número 8 é um número cabalístico. Na maçonaria, ele significa a serpente enroscadiça, algo que não tem início e não tem fim, representando a eternidade. A serpente é um símbolo que subliminarmente representa o próprio Vaticano. E não é à toa que o próprio Cristo, quando se desentendia com os próprios líderes religiosos da época, os chamavam de descendência da serpente, raça de víboras. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que nos mostra que estamos diante de algo que nunca vimos. Um grande engano que poucos têm os olhos abertos para conseguir enxergar. Então, ele é o 7º. Então tá para vir o 8º. Tá para vir o 8º. Quando ele morrer, vem o 8º. Tá. Curiosamente, o 8º vai ser o Papa de número 257, se me falha a memória. Tudo isso? 257 papas. Número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é um dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que está agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse 8º Papa.
Muitos relatórios e estudiosos já dizem que estão no aguardo do último Papa, antes do retorno de Cristo, e esse será o 8º rei mencionado nas Escrituras. Fontes internas já estão confirmando este evento. E quando isso acontecer, o mundo terá um grande avanço na agenda do fim dos tempos. E isso bate perfeitamente com a profecia de Apocalipse, capítulo 17, versículos 10 e 11, que diz: As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. E quando vier, deve durar pouco tempo. E a besta que era e já não é o 8º rei, e pertence aos 7 e caminha para a perdição. Quando fazemos uma pesquisa, vemos que Roma foi construída sobre 7 colinas, que significa 7 montes. As 7 cabeças são 7 reis, que significa 7 papas. A mulher assentada significa a igreja, que no caso aqui, a Igreja Católica. A passagem diz que 5 reis caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier, convém que dure pouco tempo. A contagem de papas só começou com a criação do Estado do Vaticano em 1929, e do início até os dias de hoje foram 7 papas. Os 5 primeiros que caíram foram Pio XI, Pio XII, João XXIII, João Paulo VI e João Paulo I, que morreu de forma misteriosa. De acordo com essa profecia, um ainda existe, que é o 6º Papa, que é o João Paulo II, pois o seu corpo continua incorrupto no Vaticano. A profecia diz que o 7º, quando viesse, deveria durar pouco. Esse foi o Papa Bento XVI. Ele foi o 7º Papa e seu governo durou apenas 8 anos porque ele renunciou. E Papa Francisco tomou seu lugar, ficando na 7ª posição, a penúltima cabeça. Isso significa que o Papa Francisco é o 7º rei, a cabeça que precede o 8º rei. E que, de acordo com a profecia, a ascensão do 8º rei, o falso profeta, vem após a queda dos 7, ou seja, a morte. E seu destino é a perdição, pois ele será o braço direito do anticristo, ou seja, o sucessor do Papa Francisco não foi escolhido ao acaso. Tudo já está pronto, tudo já foi planejado pela elite mundial. E este próximo Papa com certeza será o falso profeta. Essa é a grande profecia bíblica se cumprindo em nosso tempo. E esse grande avanço profético ocorrerá em pouco tempo, muito provavelmente nos próximos dias. Os eventos que estão se desenrolando em Roma e ao redor do mundo nos últimos tempos podem ser muito mais do que simples acontecimentos isolados. À medida que o Papa Francisco, o atual líder da Igreja Católica, enfrenta desafios de saúde e sua eventual sucessão se aproxima, muitas questões proféticas começam a ser levantadas. Existe um cenário mais amplo e profundo em jogo que remonta às antigas previsões bíblicas e que muitos acreditam estar se cumprindo diante dos nossos olhos. O que está por vir poderá não ser apenas uma mudança político-religiosa, mas o cumprimento de profecias que anunciam o fim dos tempos, conforme descrito nas Escrituras. Em um momento de grande transformação global, é essencial refletir sobre o que está acontecendo e o que isso realmente significa para o futuro da humanidade. Segundo interpretações proféticas, esse próximo líder será o falso profeta, referenciado na Bíblia. Estamos prestes a testemunhar um grande avanço escatológico e possivelmente nos próximos dias. Nos últimos tempos, temos presenciado uma série de eventos absolutamente extraordinários. Algo de muito profundo está acontecendo ao nosso redor e muitos desses eventos têm sido profetizados há milhares de anos na Bíblia Sagrada. O que vemos atualmente é apenas a ponta do iceberg de algo muito maior que está se aproximando. O rio Eufrates, que já foi um símbolo de vida e abundância, está secando de maneira impressionante, algo predito nas Escrituras. Desertos que há séculos eram estéreis estão se transformando em florestas, um fenômeno que parecia impossível. Nevascas inesperadas estão ocorrendo no meio do deserto da Arábia Saudita e rios estão surgindo do nada no coração do deserto.
O fim dos tempos pode estar mais próximo do que imaginamos. E a grande pergunta é: você está pronto?